Só o Senhor é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor e de toda adoração. Amém? Amém. Aleluia. 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 Hoje é o culto de quarta-feira denominado Busca Do Espírito do Espírito. Santo. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Aleluia. 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 Glória a Deus. Atos dos Apóstolos é um livro muito conhecido nosso. Do capítulo 1 até o capítulo 15, nós vamos ver a atuação direta até chegar ao concílio. Aleluia. Até chegar ao capítulo 15, que vai falando sobre, lá no verso 16, a Assembleia de Jerusalém. Nós vamos ver, a partir do capítulo 2, o Espírito Santo atuando poderosamente. Amém? Amém. Amém. Então nós vamos ver o Espírito Santo atuando de um jeito tremendo. Então nessa noite, junto com a palavra de Deus, estarei trazendo algo para todos nós também. Vai ser um estudo, uma palavra para nós entendermos muito bem o Espírito Santo. O que é o batismo com o Espírito Santo, qual o seu significado, a sua atuação, algo muito de Deus para todos nós. E eu quero que você medite comigo. O capítulo 2, a partir do verso 1, diz assim: cumprindo-se o dia do Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, encheu toda a casa onde estavam assentados. Verso 4: e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Verso 5: em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. Correndo aquela voz, ajuntando-se uma multidão, estava confusa, porque cada um os ouvia falar em sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, perguntando uns aos outros: não são galileus todos esses homens que estão falando? Então, como é que ouvimos cada um na nossa própria língua? Partos, medos e elamitas e os que habitam na Mesopotâmia, Judeia, Capadócia, Ponto e Ásia, Frígia e Panfilha, Egito e partes da Líbia perto de Cirene, forasteiros, romanos, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes,
Todos os temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. Todos se maravilharam. Todos se maravilharam. E estavam perplexos, perguntando uns aos outros: que quer dizer isto? Outros, porém, zombando, diziam: estão cheios de vinho. Pai querido, essa é a tua palavra. Fala conosco de forma clara. Fala conosco por intermédio dessa palavra. Que nós possamos entender um pouco mais. Compreender um pouco mais dessas passagens bíblicas. Para compreender um pouco, Senhor, do que o Senhor quer trazer para a tua igreja. Fala conosco de forma clara, precisa, e o que o Senhor quer informar a tua casa. É o que te peço, em nome de Jesus. Todo o povo de Deus diga amém. Eu estou pegando um gancho de um pastor conhecido, onde eu tenho estudado muito com ele, um homem chamado Daniel Conigero. E eu quero pegar um gancho e nos instruir a saber o que Deus ele quer falar para nós. Eu separei um algo aqui, está separado, estou com as Bíblias abertas, duas Bíblias, duas versões diferentes, mas o resultado final é o mesmo. Falar sobre o Espírito Santo. Falar o que é o batismo com o Espírito Santo e qual é o seu significado. O batismo com o Espírito Santo é uma expressão bíblica encontrada no Novo Testamento para denominar o derramamento do Espírito Santo sobre os cristãos como cumprimento das promessas registradas nas Escrituras. Está escrito em conexão com o ministério de Jesus. As pessoas também usam de forma similar essa expressão: batismo no Espírito Santo. Presta atenção: batismo no Espírito Santo ou batismo do Espírito Santo. Ok? A frase batizar, presta atenção, com o Espírito Santo aparece quatro vezes no Evangelho e 2 vezes no livro de Atos dos Apóstolos. Então 4 vezes no livro de Mateus, Marcos, Lucas e João, que são os Evangelhos, e no livro de Atos dos Apóstolos, 2 vezes. Ok? Então está lá em Mateus, Marcos, João, Lucas e Atos dos Apóstolos, 4 vezes. A promessa sobre o batismo com o Espírito Santo encontrou seu cumprimento após a ascensão de Cristo aos céus. Então, Cristo é elevado aos céus. E ele diz: Galileu, que ele está olhando para o céu, ficar em Jerusalém. E ele dá uma ordem: ficar em Jerusalém. Ele já tinha dito isso, mas ele dá uma ordem: ficar em Jerusalém, que até no céu, quando vier do céu, vocês receberão o quê? Poder. É isso. Conforme havia sido prometido, o Espírito Santo havia sido prometido, e o Espírito Santo foi derramado sobre o povo de Deus no dia de Pentecostes. Está registrado no livro de Atos, que a gente acabou de ler. E nós vamos entender o que significa o Pentecostes. Amém? Nesse estudo, nessa palavra, onde todos nós vamos participar, vamos entender. Veremos o que a Bíblia diz acerca do batismo com o Espírito Santo. Entenderemos também como as diferenças de tradições cristãs interpretam essa doutrina. O batismo do Espírito Santo na Bíblia, o que é? O que é o batismo? O derramamento do Espírito Santo sobre todo o povo de Deus foi profetizado ainda no Antigo Testamento. Vale saber que naquela época o Espírito Santo já atuava no povo de Deus. Sim ou não? Sim. Ele capacitava de maneira especial para um determinado ministério apenas algumas pessoas específicas. Quem lembra disso? No Antigo Testamento. Ok? Ainda que os judeus não aceitem o Novo Testamento, somente o Antigo, que nós o chamamos assim, de Antigo Testamento. Eles chamam de Tanakh.
Então eles chamam por outro nome, nós chamamos de Antigo Testamento e Novo Testamento. Para eles não existe o Novo Testamento. Eles nem consideram muitos dos apóstolos. Essa é uma verdade. É uma verdade. E nós estamos visto aí, e nós temos acompanhado alguns podcasts com alguns judeus, e eles mesmos dizem. E nós estamos vendo, a cada um poderia dar um nome, mas não vou fazê-lo. Não vou fazê-lo. Vou me abster de falar. Amém? Então eu quero continuar aqui. Ele capacita de uma maneira especial para determinado ministério. Isso é fato. O Espírito Santo levanta, capacita do jeito que ele quer. O Espírito Santo. Foi assim, por exemplo, com Moisés, lá no Antigo Testamento, com os juízes de Israel, com os reis e com os profetas. Está relatado lá em Êxodo, em Juízes, em Samuel e Neemias. Ainda no tempo do Pentateuco, que são os 5 primeiros livros, Moisés já aparece fazendo um apelo que remete ao batismo com o Espírito Santo. Ele fala sobre quão bom seria se o Senhor derramasse seu Espírito sobre todo o seu povo. Números 11, 29. Ele faz alusão. Mais tarde, através do ministério do profeta Joel, que todos nós conhecemos essa passagem muito bem, Deus faz a seguinte promessa: e acontecerá depois que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Joel 2:28. E aconteceu, sim, essa profecia, essa palavra aconteceu no livro de Atos dos Apóstolos. Então, nós estamos lendo o capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, aquilo que Joel tinha profetizado, no capítulo 2, no verso 28. Existem várias outras profecias sobre o batismo do Espírito Santo. O profeta Isaías, por exemplo, também profetizou sobre o derramamento do Espírito Santo. Ele fala acerca do dia em que o Espírito Santo será derramado sobre todo o povo de Deus, provendo uma grande restauração. Isaías 32:15. Depois, Deus usou o mesmo profeta para apontar para essa promessa. Isaías 44:3. Então, no Antigo Testamento, Deus agiu na vida de algumas pessoas com o Espírito Santo. Mas essas pessoas também já direcionavam que haveria um movimento muito grande no Novo Testamento, que nós usamos hoje em dia. O Novo Testamento nós usamos. Já no Novo Testamento, o profeta João Batista, quem lembra de João Batista? Também fala sobre a promessa do batismo. Olha só, com o Espírito Santo, ele relaciona tal promessa com a vinda do Messias. Inclusive, ele conecta a promessa sobre o batismo no Espírito Santo com o juízo de Deus. Então ele conecta um com o outro, assim como fez Joel, Mateus, que também está escrito em Mateus 3:11, e Joel 2:30-32. Mais tarde, o próprio Jesus também falou aos seus discípulos sobre a promessa de que eles seriam batizados com o Espírito Santo. E é onde que nós estamos lendo. Se você decorrer, se você desfolhar a Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, você verá que a partir do capítulo 2, Deus ele revoluciona a igreja primitiva. Ele vai atuar na vida daquele que se coloca na posição e que o usa. E ele não só vai usar, ele vai encher. Ele vai encher, vai transbordar. Sabe por quê? Porque ele precisa, olha só, de homens e mulheres cheios do Espírito, porque ele saberia que somente o Espírito Santo poderia sustentar a perseguição que eles foram perseguidos. Não tem, presta atenção, escuta bem. Não tem como você suportar uma perseguição sem você estar cheio. Glória a Deus, aleluia. Você tem que estar cheio. Então a explicação disso, detalhadamente hoje, é para que você busque mais. Tenha mais ele próximo de você. O quanto antes. Porque não sabemos o que está acontecendo, o que vai acontecer no mundo agora. Nós não somos onipresentes, não somos oniscientes, onipotentes. Somente Deus tem isso. Ele consegue estar em todos os lugares, a todo momento. Ele sabe o futuro
e Ele sabe o agora, o presente. Aleluia. Então eu e você, meros mortais, temos que nos preocupar com isso, estar cheio do Espírito Santo e sabedoria do alto. Com sabedoria do alto. Escute. O derramamento do Espírito Santo no dia do Pentecostes foi o cumprimento de todas as profecias. Pegou? Pegou? Então o que aconteceu em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, foi tudo aquilo que foi profetizado e também dito pelo Senhor Jesus sobre aquilo que aconteceria, que encheriam de poder, estariam cheios, a ponto que quando eles passassem, o Espírito Santo que estava nele curaria. Aleluia. É maravilhoso. Aleluia. A presença do Espírito Santo é tão maravilhosa. A glória e o poder era tão forte que quando a multidão, olha só, nós vamos decorrer os textos, nós vamos ver que a multidão coincidiu em aceitar os setes que foram levantados. Porque eles estavam cheios. Glória a Deus. Eles eram um diferencial na multidão. Era um diferencial. Porque eles buscavam corpo, alma, espírito, e tinham uma entrega profunda. Ele falava: eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. Eles não se contentavam. Eles não se contentavam. Não, eu posso um pouco mais. Não, dá para ir um pouco mais. Dá para mais, dá para mais. Eu quero mais do Espírito Santo. Glória a Deus. Eles quiseram mais da profundidade. Aleluia, eu quero mais, Deus. Aleluia. Aleluia, aleluia. Glória, glória. Aleluia. Deus, aleluia. O derramamento do Espírito Santo no dia do Pentecostes foi o cumprimento de todas as profecias, de forma bastante explícita, bem clara. O apóstolo Pedro utiliza exatamente a profecia de Joel para apontar que ali se cumpria as Escrituras e que o tempo da nova aliança havia chegado. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, 16 ao 21, que nós acabamos de ler. Pedro não teve dúvida que estava vivendo nos últimos dias profetizados por Joel. Tanto que ele diz: quem batiza com o Espírito Santo? Quem vai trazer essa presença maravilhosa? Quem vai te dar esse presente? Quando você buscar, quando você se humilhar, quando você se entregar total, absoluta, mente e coração, você vai receber de Jesus Cristo. O próprio Jesus te deu. Glória a Deus. Jesus é quem batiza com o Espírito Santo. Não é raro encontrar indivíduos que afirmam possuir um dom especial de batizar pessoas com o Espírito Santo. Entretanto, a Bíblia é suficiente. Olha só, se alguém está dizendo que batizou, gente, quem batiza é Jesus. Amém? Ficou claro isso? Quem batiza, quem faz, ó, ele não divide a honra dele. A honra é dele, a glória é dele, o poder é dele, a majestade é dele. O Espírito Santo é ele que enviou da parte do Pai. Foi ele que pagou o preço lá na cruz. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Não é raro encontrar indivíduos que afirmam possuir um dom especial de batizar pessoas com o Espírito Santo. Entretanto, a Bíblia é suficientemente clara ao afirmar que apenas Jesus Cristo tem poder para batizar com o Espírito Santo. E João Batista falou isso. João Batista foi o último e mais importante dos profetas. Ainda assim, quando ele falou sobre o batismo com o Espírito Santo, ele apontou para o Messias como sendo o único capaz de batizar com o Espírito Santo. Aleluia! Jesus te enche. Jesus te transborda. E quanto mais você pedir, mais Ele dá. Sempre dá para mais um pouco. Sempre dá para se encher mais. Sempre vai dar para você algo mais. Vai transbordar. É como, sabe como é que é? Como o som de muitas águas. Enchendo. E vai enchendo.
vai se enchendo cada vez mais. Glória a Deus! Essa interpretação de João Batista está completamente de acordo com as Escrituras, porque ele disse, João Batista ele afirmou isso e disse que o Senhor Jesus batizaria com o Espírito Santo. Glória a Deus. A ele. O profeta Isaías profetizou sobre o Messias como sendo aquele que possui o Espírito do Senhor Deus para anunciar a restauração. E é o nosso tema desse ano. Isso significa que, de acordo com Isaías, apenas quando o Messias viesse, o Espírito Santo seria derramado. Aleluia, Isaías 61. Durante seu ministério, o próprio Jesus se identificou como sendo aquele sobre o qual Isaías profetizou. Lucas 4:18. Então, somente Jesus é capaz de batizar com o Espírito Santo. O Espírito Santo não é uma coisa que as pessoas podem manipular. Não tem como manipular. Porque quem dá é Jesus. Ele é Deus, a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo, o Consolador enviado do Pai e do Filho. E aqui nós vamos saber um pouco mais sobre quem é o Espírito Santo. Nessa linha, nessa linhagem que nós estamos lendo, há muitas interpretações, há algumas linhas de pensamento sobre o batismo com o Espírito Santo. Diferentes interpretações. Eu quero citar algumas, para nós só meditarmos, para a gente entendermos. É palavra com estudo. É palavra com estudo, para que nós possamos absorver e entender quem é a pessoa do Espírito Santo, quem é o Espírito Santo, para que a intimidade cresça, para que a intimidade aflore, para que a intimidade gere mais amor, porque é o Espírito Santo, amém? Existe um grande debate entre os cristãos sobre o que é o batismo com o Espírito Santo. Esse debate surgiu especialmente a partir do século XX, com a ascensão do movimento carismático, e discute a natureza do batismo com o Espírito Santo, quando e como ele ocorre e qual o seu verdadeiro significado. Toda essa discussão se resume em duas posições predominantes acerca do que é o batismo com o Espírito Santo. A primeira, escute. Interpretação defende que o batismo, a primeira, defende que o batismo com o Espírito Santo está diretamente ligado à regeneração e à conversão do pecador. Quando ele aceita e ele se arrepende, então o Espírito Santo automaticamente já está usando ele a partir dali. Certo? Sobre esse aspecto, todos aqueles que verdadeiramente nasceram de novo, necessariamente são batizados com o Espírito Santo. Esta é a posição tradicional e predominante no cristianismo histórico e defendida ainda hoje, principalmente pelas igrejas reformadas, após Lutero, após a igreja reformada. Então essa primeira terra é aceita também. A segunda interpretação sobre o Espírito Santo entende que o batismo com o Espírito Santo é uma experiência distinta da regeneração e posterior a ela. Eu aceitei a Cristo, quer dizer, eu me arrependi, aceitei-o como único suficiente Salvador, e aí após isso eu tive a minha intimidade, e aí a segunda versão diz que a partir desse momento eu vou ter um poder maior do alto, que é denominado o Espírito Santo. O texto está dizendo. O que ele diz? A segunda interpretação entende que o batismo com o Espírito Santo é uma experiência distinta da regeneração e posterior a ela. Seria um tipo de segunda bênção que eleva os cristãos a um nível superior de espiritualidade. Nesse caso, nem todos os cristãos são batizados com o Espírito Santo. Esta é a interpretação característica dentro do pentecostalismo. Nós somos pentecostais. Aleluia, glória a Deus. A seguir vamos entender melhor cada uma dessas interpretações. Eu quero falar sobre isso para compreender cada uma dessas interpretações acerca do Espírito Santo. Vai dizer que aqui não entraremos no campo das experiências pessoais, apenas apontaremos a forma como cada linha entende o assunto. O batismo com o Espírito Santo na doutrina pentecostal, nas igrejas pentecostais. Nós somos pentecostais. E há uma vasta igrejas pentecostais do mundo afora. Sim ou não? Sim.
Dentro do movimento pentecostal, o batismo com o Espírito Santo é visto como sendo uma bênção diferente da regeneração. Por isso, alguns grupos utilizam a expressão segunda bênção para designar. Os pentecostais entendem que todo aquele que nasceu de novo já possui o Espírito Santo. Em Colossenses 3:2 e Efésios 1:13. Porém, isto não implica no batismo com o Espírito Santo especificamente. Então, segundo a visão pentecostal, após a conversão, o cristão ainda deve buscar o batismo no Espírito Santo com diligência. É claro que nós temos que buscar cada vez mais. Isso é fato. Quanto mais recebermos do Espírito Santo, quanto mais estiver experiência com Ele, mais eu estarei perto dele e Ele perto de mim. Então, quanto mais eu busco, mais Ele vai estar perto, mais eu vou desenvolver. Mas nessa busca incessante, a gente tem que entender que eu não só vou ser batizado com o Espírito Santo, eu vou receber dons. E um desses dons, e aí alguns direcionam que a marca desse batismo do Espírito Santo é o dom de línguas. Alguns direcionam para isso. E nós vamos ver aqui no texto que eu estou lendo, que ele vai falar sobre a respeito disso também. Porém, você está cheio do Espírito Santo, é bem mais também do que falar em línguas. Aleluia! É ter sabedoria da palavra de Deus, sim ou não? Sim. É profetizar, sim ou não? Sim. Sim, claro, mediante a palavra, claro. Ter os frutos do Espírito. Como? Olha só. Tu imagina você falar em língua e não ter o fruto do Espírito? Como é que é isso? Tem um contraditório, sim ou não? Sim. 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 Por isso que eu sempre falo que quando você tem Gálatas 5, 22 e 23, você está cheio de Espírito Santo. Porque olha só, bondade, paciência, domínio próprio, paz, amor, alegria, amabilidade, mansidão, fidelidade. Gente, se você tiver os nomes, você está cheio do Espírito Santo. Aleluia! Glória a Deus! Se você tem Efésios, você está cheio. É claro, porque você tem um compêndio de coisas. Você codificou grandes coisas do alto. E detalhe, eu estou dizendo que você codificou, que você conseguiu. Não. Jesus te deu. Aqui que está o mistério. Quando você fala em línguas, quando você tem visão, quando a tua visão está aberta, é porque você está cheio do Espírito Santo de Deus. Quando Deus te revela e abre a tua visão espiritual, é porque você está sendo usado pelo Espírito Santo de Deus. E Ele te usa. E Ele te capacita. Quando Ele te dá sonhos, e há alguém que interpretando, é um dom. Aleluia. Nem todos traduzem, mas Ele dá. Quem vai traduzir? Não é o Espírito Santo? Aleluia. O propósito do batismo com o Espírito Santo também pode ser visto sob dois aspectos diferentes, dentro da visão pentecostal. No pentecostalismo clássico, o batismo com o Espírito Santo estava diretamente ligado ao conceito de santificação. Mas tem que ter santificação. Inclusive, em alguns ciclos pentecostais, o batismo com o Espírito Santo estava relacionado à ideia de perfeccionismo cristão. Se eu também não tiver a busca insensada por essa perfeição, será que Ele vai me olhar? Será que eu andar desleixado, de qualquer jeito, o Espírito Santo vai me usar? Então eu tenho que ter uma busca incansável. Eu tenho que me policiar nas minhas atitudes, para que eu seja alcançado pelo Espírito Santo. Com o tempo, o entendimento dentro do pentecostalismo sobre o propósito do batismo com o Espírito Santo mudou um pouco. Claro, a posição predominante passou a relacionar o batismo com o Espírito Santo com a capacidade de crentes com os dons para o ministério. E aí saiu de um jeito e foi levado para outro. É só para a gente compreender. O batismo com o Espírito Santo é uma obra especial. Olha só.
Então, sobre esse aspecto, o batismo com o Espírito Santo é uma obra especial operada pelo Espírito Santo de Deus no crente, concedendo-lhe poder para a sua vida e seu ministério cristão. Então, aqui está explicado. Já entendi. Então, o meu ministério, quando eu sou levantado, quando eu sou capacitado, quem me levantou, quem me capacitou foi o Espírito Santo de Deus. Então, eu estou sendo direcionado pelo Espírito Santo de Deus. E aí, eu tenho que correr atrás. Eu vou correr atrás. Eu falei, Senhor, eu quero ser mais, quero ser usado mais. Quero mais de ti, quero mais porção. Eu quero mais, Pai. Eu quero mais, Senhor. Não, o Senhor me chamou. O Senhor está me direcionando, o Senhor está me capacitando. Senhor, eu não sabia mexer no som, já mexo. Senhor, eu já estou limpando a casa. Opa, Senhor, estou limpando. Senhor, eu estou levando a água. Senhor, eu estou levando, estou comprando alguma coisa para a tua casa. Alguma coisa vai aflorar. São muitas coisas, são muitos ministérios, são muitas coisas. É o diácono, para servir a ceia, para pregar também, o evangelista, o presbítero, as missionárias, pastores e pastoras, que estão aflorando o ministério, cheios do Espírito Santo de Deus. Mas tem cheio, está cheio. Você fala assim, eu não quero ficar até perto daquele irmão. Eu gosto até de ficar perto daquela irmã. A minha vontade é até de ficar de mão dada, se puder. E na hora de pipocar, eu pipocar também. Para ficar cheio. Glória a Deus, aleluia. Para ficar cheio. Sentir a mesma presença, a mesma essência. A mesma essência é o Espírito Santo de Deus. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Em outras palavras, essa posição de batismo com o Espírito Santo implica no revestimento, de poder que auxilia o crente em sua nova vida. Ele edifica o crente. Quem edifica o crente? Espírito Santo. Interiormente, ele ajuda a ter uma conduta vitoriosa que possa testemunhar com autoridade a sua fé em Cristo. Portanto, esse revestimento implica numa experiência singular que eleva o que recebe a outro nível espiritual. Aleluia. Então ele vai entrar em você, individual, singular. Você vai ter uma experiência. Você terá uma experiência com Deus. E a tua experiência é tu e Deus. É você e Deus. É uma experiência que aquilo vai te marcar. Aleluia. E eu acredito que cada um de nós aqui temos uma experiência com o Espírito Santo de Deus. aleluia, glória a Deus. Impactante. E ele agiu de alguma forma em nossas vidas. Ele fez alguma coisa na sua vida. Eu tenho certeza. Pontos principais sobre o batismo com o Espírito Santo na visão pentecostal. Para defender a ideia de que o batismo com o Espírito Santo é uma bênção distinta da salvação, os pentecostais recorrem a algumas passagens do livro de Atos dos Apóstolos, eu e você. Essas passagens servem de apoio aos pontos básicos de sua doutrina sobre o batismo com o Espírito Santo. Com base nesse texto, eles concluem que as pessoas que receberam o batismo com o Espírito Santo já eram crentes, eu e você. Isso significa que elas já tinham sido regeneradas quando receberam o dom do Espírito. Os principais exemplos utilizados são os próprios apóstolos que receberam o batismo com o Espírito Santo em Atos capítulo 2. Eles já eram discípulos, já eram cristãos em Cristo Jesus, sim ou não? Eles já seguiam a Cristo e receberam a marca. Os próprios apóstolos, os samaritanos que já tinham recebido a palavra de Deus, eles tinham batizado com o nome do Senhor Jesus, eles receberam o Espírito Santo somente após a oração dos apóstolos, que domingo agora nós vamos falar sobre isso. Pedro e João é designado para ir a Samaria, porque eles receberam a palavra. Aleluia. Mas ainda não tinha o poder do alto. E aí Pedro e João são designados pela igreja para ir lá, para orar por eles. O episódio envolvendo os discípulos de João Batista. Como o batismo com o Espírito Santo é diferente de regeneração, isso indica que pode haver um hiato de tempo entre um e outro. Para defender esse ponto, geralmente utiliza o tempo da conversão de Paulo de Tarso. Você pode ver.
Paulo, ele consentia, mas quando ele começou a consentir, Jesus alcançou. E aí ele ficou 3 dias com a visão turva, fechada. Até que ali vai lá o homem de Deus, e após 3 dias, a visão dele volta. Somente depois de 3 dias o Espírito Santo foi derramado sobre ele. E está lá descrito em Atos dos Apóstolos. Aleluia. Os pentecostais admitem que é possível que a conversão e batismo com o Espírito Santo ocorra simultaneamente. Pode ocorrer, pode. Por outro lado, eles também afirmam que pode haver a possibilidade de um crente regenerado nunca receber a bênção do batismo com o Espírito Santo. Assim, embora no livro todos os cristãos possuem o Espírito Santo, um ou outro apenas, alguns são realmente dotados do poder do Espírito Santo. Depende da busca. É o que eu falei aqui. O Espírito Santo é para todos. Mas quantos querem realmente se entregar? Não é verdade? Tem que ter uma entrega. Aleluia, glória a Deus. Tem que ter uma entrega. A evidência externa é necessária no batismo com o Espírito Santo é o falar em línguas. Olha só. A evidência externa que nós conseguimos ver é o falar em línguas, sim ou não? Então, olha só. A evidência externa é necessária do batismo com o Espírito Santo é o falar em línguas. Essa afirmação se baseia especialmente nos relatos do livro de Atos. 3 acontecimentos são utilizados na defesa desse ponto. O que aconteceu no Pentecostes, em Atos, do capítulo 2, derramamento do Espírito Santo na casa de Cornélio, e o que aconteceu em Éfeso com os seguidores de João Batista. Agora, tem divergência? Tem. É só para a gente compreender que tem aqueles que se levantam. E nós vimos no texto aqui que pensavam que eles estavam o quê? Embriagados, com vinho, com mosto. Também é verdade que dentro do próprio pentecostalismo existe muita divergência de pensamento quanto ao assunto é o batismo com o Espírito Santo. Alguns, por exemplo, consideram que o falar em língua não necessariamente seja uma evidência obrigatória do batismo. Eles admitem que alguém pode ser batizado com o Espírito Santo e não falar em línguas. Tem essa linha? Tem esse pensamento? Tem. Claro que tem. Mas a pessoa que não fala língua, ela pode ficar cheia do Espírito Santo? Pode? Gálatas 5:22, Efésios. Ela pode ter outros dons. O chamado dela só é chamado porque o Espírito Santo se levantou. Levantou ela. Eu acredito assim. Outro exemplo é a distinção com relação à nomenclatura. Para algumas expressões como batismo no Espírito Santo, batismo com o Espírito Santo e batismo pelo Espírito Santo são definições similares, mas para outras existe diferença nas expressões. Nesse último caso, o batismo pelo Espírito Santo seria a regeneração. Está vendo? Enquanto que o batismo com o Espírito Santo ou no Espírito Santo seria a experiência posterior à regeneração que todos devem buscar com uma bênção adicional. Só para a gente compreender. Eu vou. O que importa para mim e para você que o Espírito Santo ele atue na sua vida. Aleluia. O que importa é que você esteja cheio do Espírito Santo. O que importa é que você tenha a sensibilidade para ouvir o Espírito Santo. O que importa é que você tenha tanta afinidade com Ele que você, mesmo Ele sussurrando baixinho no teu ouvido, você ouça, você escute. Porque isso vai depender muitas das vezes das nossas vidas. Eu preciso ter diariamente uma presença do Espírito Santo. E eu não só estou falando de arrepiar, não.
arrepiar emocional, você vai ficar. Porque você começa assim. Você começa a um arrepio, eu posso sentir a presença. Então continue forçando essa presença. Mas em que sentido forçando? Dando glória, aleluia. Buscando a presença. Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem, eu quero mais, eu quero mais. Eu quero estar atuando na minha casa, nos filhos, no meu trabalho. Eu quero uma porta aberta. O Espírito Santo direciona. Não é uma discussão sobre o que o Espírito Santo, como é o batismo com o Espírito Santo, que deverá servir de motivo para dividir a igreja do Senhor. Quem se deixa levar por um tipo de rivalidade nesse sentido, jamais compreendeu o verdadeiro significado do batismo com o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo tem como propósito principal unir em um só corpo todos aqueles que foram redimidos pelo Senhor Jesus, a fim de que tenham uma vida de santidade. É preciso lembrar que a ordenança bíblica é a mesma para todos: enchei-vos do Espírito Santo. Você tem que estar cheio do Espírito Santo. Cheio. Porque quando os discípulos foram chamados, está aqui no capítulo 3, estou terminando, diz assim: Pedro e João subiram junto ao templo, a hora da oração, a nona hora. Era trazido um homem que desde o ventre da mãe era coxo, a qual todos os dias punha a porta do templo, chamado Formosa, para pedir esmola. Toda hora, todo dia eu colocava aquele coxo lá para pedir esmola. No capítulo 3 de Atos dos Apóstolos, todo dia colocavam ele lá para pedir as esmolas. Mas olha o que vai acontecer. Pedro juntamente com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E ele olhou para ele, esperando receber alguma coisa. Amém? Disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda, cheio do Espírito Santo. Pedro e João, cheio do Espírito Santo. Quando você está cheio do Espírito Santo, tem cura. Aleluia. Ei, vou te explicar. Pedro e João já estavam curados, já estavam cheios. Aleluia. Quando você tem a marca da promessa, quando você tem o Espírito Santo, você vai gerar cura para outras pessoas. Aleluia. Para aquelas que estão na rua, para aqueles que estão aleijados, que estão cegos, que estão surdos, que estão mudos. Quando você está cheio, transbordando do Espírito Santo, curas vão vir em todas as áreas. É a palavra que está dizendo. É a palavra. Pedro, no capítulo 4, Pedro e João perante o Sinédrio estão cheios do Espírito Santo. Agora eles estão pensando que Pedro e João é aquele pescador de lá de trás. Agora eles estão cheios. Aleluia. Cheios. Agora estão cheios. Estão eles falando ao povo sobre vieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus perturbavam-se muito do que ensinava-se. O povo ia anunciassem em Jesus a ressurreição dentre os mortos, lançaram mão deles e encarceraram na prisão até o dia seguinte, era já tarde. Muitos, porém, no que ouviram a palavra, creram que Jesus veio e chegou ao número desses, a quase 5.000. Gente, com a nossa sabedoria humana, não conseguimos. Mas quando você está cheio do Espírito Santo, aleluia, cheio, 5.000 almas. Glória a Deus. 5.000 almas. Aleluia. Pela pregação. Aleluia. 5.000 almas. Glória a Deus. Quando você transborda, quando você vai para a rua, quando você vai com o intuito, eu vou para a rua, eu vou evangelizar, eu vou pregar a palavra, porque é somente a palavra salva. E quando eu e você está cheio do Espírito Santo, tem milagre, não só na nossa vida, na nossa casa, mas na vida daqueles que ainda não receberam. Então, quando você for para a rua, pregue em Jesus, fale de Jesus, fale do Espírito Santo, que Ele tem amor, que Ele tem carinho, que Ele quer tratar. Não importa se é um mendigo, se é um fedorento, se é aquele que está bebendo, se é aquele que está se drogando, se é aquele que está usando crack, ou maconha, ou cocaína, se está armado ou não, não importa. Quando você chegar lá fora, abraça ele e diga assim, ó, tem solução para você. Um dia teve solução para mim, hoje tem solução para você. Jesus te ama e eu também. Tem cura na casa.
câncer, tem cura para aquele que está perdido, para aquele que pensa que não tem mais jeito, tem cura na casa, tem cura para o beberrão, para o fanfarrão, tem cura, tem milagre. Jesus está voltando. A igreja tem que pregar Jesus. Aleluia. A todo momento eu e você tem que falar de Jesus. Não importa se vão ser perseguidos ou tentar nos calar. O que importa é que você fale de Jesus. Dentro e fora de dentro. Você tem o Espírito Santo de Deus. Nós temos o Espírito Santo de Deus. E a todo momento Ele está me chamando, a mim e a você, para fazer a obra redentora. Começa a profetizar em nome do Espírito Santo e nós veremos a transformação em nome de Jesus. Amém? Convido você a estar em pé.